Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Provérbio do Dia. Estou aqui embaixo dos Pinheiros, um lugar incrível que você pode apreciar. Neste canal, nós interpretamos provérbios. E falar de um provérbio é falar de uma frase curta que transmite uma sabedoria, uma lição moral e uma verdade universal. E geralmente, esses provérbios ou essas verdades são baseadas nas experiências do dia a dia. Então, aqui eu quero compartilhar com você um provérbio que diz o seguinte, que é o provérbio de hoje. Quem não tem filhos, os educa melhor. Este é o provérbio que eu estarei aqui a interpretar ou a dar a minha opinião sobre qual é o sentido que ele nos traz. Quem não tem filhos, os educa melhor. Bom, indo direito no assunto, ou na interpretação, este é um provérbio que traz um tom irônico, porque ele traz-nos uma mensagem contrária àquilo que é a verdade. E é um dos provérbios que me desafiou muito para poder entender. Não foi tão fácil assim. Mas prontos, eu pude entender o seguinte, que este provérbio, ele está dizendo o seguinte: existem pessoas que criticam, apontam e culpam como é que alguém ou como é que os outros cuidam ou ensinam os seus filhos. De uma forma fácil, eles dizem o que está errado e o que está certo na criação ou no cuidado dos filhos, sem ter a mínima experiência. Na verdade, são pessoas que não têm filhos, são pessoas que não têm experiências de como se cuida filhos, como se ensina filhos e como é este processo na prática. Bom, então aqui vem este provérbio dizendo: quem não tem filhos, os educa melhor. São pessoas que olham por fora e começam a dar as suas opiniões de uma forma fácil, de uma forma aparente, de uma forma suposta. São pessoas que ainda essas experiências de criar, cuidar os filhos não entraram ainda em suas vidas. Logo, é mais fácil dizer, é mais fácil opinar algo que ainda que elas não sabem o que estão a dizer. Então, eu pude entender que este provérbio, ele está nos a cautelar, ele está nos ensinar, ele está nos criticar de que nós não podemos opinar de uma forma fácil como alguém está cuidando dos seus filhos. Por exemplo, é comum você ver alguém a criticar o pai, ou a mãe, ou os pais por causa de um comportamento de um filho ou dos filhos, dizendo direto ou indiretamente que os pais são culpados. Os pais sabem por que aquela criança ou aquele filho, aquela filha se comporta daquela maneira. Isso é algo muito comum dentro da sociedade, mas é algo também muito errado, porque os comportamentos são individuais e ninguém deseja que o seu filho se comporte mal. Logo, são interpretações fora da experiência. Inclusive, eu mesmo também, antes de ter filho, eu julgava, eu dava culpa aos pais, que são eles que não sabem dar a educação, são eles que não sabem dar o acompanhamento, o ensino, mas sem conhecer qual é a realidade, qual é a experiência prática. Logo, só você pode entender se isso entrar em sua experiência. Hoje eu sou pai de 2 filhos e consigo ver na realidade quais são os desafios que um pai enfrenta durante a sua paternidade ou uma mãe durante a sua maternidade. Então, este provérbio, de uma forma simples, ele vem nos criticar de que nós não podemos julgar as coisas por fora. Não se julga o livro pela capa. Os comportamentos são diversos. Tem filhos fumando, se prostituindo, fazendo coisas que até estragam o seu próprio futuro. Então, não é o pai que influencia isso, não é a mãe que influencia isso. Não faltou educação, não faltou dinheiro, não faltou tratamentos, não faltou nada. Apenas são comportamentos anomálicos. Então, se você é uma das pessoas que criticou, condenou, culpou os pais através de um comportamento de um filho ou de uma filha, ou de uma criança que está na responsabilidade de uma pessoa, ou de um pai, de uma mãe, então pare com isso. Não é o pai que está incentivando este comportamento.
não é a mãe que está incentivando, não é o encarregado que está incentivando este comportamento inaceitável, mas sim é um comportamento estranho, é um comportamento inaceitável para todos. Então, antes, porém, é muito necessário que você aproxime com a sua opinião consciente, com a sua opinião humilde, para dar qual é o seu palpite, dar qual é a sua sugestão. Então, caberá à pessoa, o pai, a mãe ou o encarregado, como é que ela vai encarar a sua opinião, antes de julgar as coisas por fora. Isso pode trazer eh, desconforto ou desafios, ou seja, conflitos dentro da comunidade. Muito obrigado por você assistir a este vídeo e o nosso vídeo termina por aqui. Até ao próximo vídeo.